Você já viu Matrix? Não, nunca nem vi. Sabe o que é Matrix? Não sei. Eu também não. Mas eu vou tentar explicar nesse vídeo aqui. Bom, então antes da gente entrar a fundo na história da Matrix, vamos falar um pouco sobre a trilogia, que foi dirigida e roteirizada pelas irmãs Lily e Lana Wachowski, que, cara, só fazem filmes assim, fora da caixinha. O primeiro filme da Matrix foi de 1999, que teve um custo de 65 milhões para ser feito. Só que o que ele arrecadou foi em torno de 459 milhões. Então, tipo assim, cara, foi um sucesso total. O segundo filme também teve um custo de 127 milhões e arrecadou 740 milhões. Então, assim, sucesso. O segundo, que é o Reloaded, né, que foi de 2003, e o Revolutions também, que é de 2003. E fora que, assim, Matrix foi literalmente uma revolução na indústria do cinema, porque em 1999, o que estava sendo apresentado pra gente ali na tela era uma coisa muito nova, eram os efeitos especiais, lutas muito bem coreografadas, e, cara, tipo assim, mudou completamente a história do cinema, e que a gente vê reflexos aí disso de Matrix até hoje aí nos filmes. Detalhe que essas duas irmãs, que no caso mudaram de sexo, então duas irmãs, elas escreviam histórias pra Marvel, cara. Então, assim, não é pouca bosta, não. Elas são foda. Mas, Vinícius, o que Matrix tem de tão legal? Tem alguma coisa de tão importante? É muito mimimi? De fato, é muito mimimi, porque é muita coisa que a trilogia aborda, são muitos assuntos. Temos referências religiosas aí ao cristianismo, temos referências filosóficas, Platão, mito da caverna, niilismo, que mais? Alienação à tecnologia, o budismo, taoísmo, controle de máquinas, realidade ilusória, imposição do sistema que limita a nossa mente, arquétipo, jornada do herói. Cara, tem coisa demais! Então vamos falar um pouco sobre a história antes de Matrix, o que a gente não conhece nos filmes. Bom, a treta ela começa mais ou menos ali no século 22, no início do século 22, onde a inteligência artificial estava em alta, a galera estava celebrando e tudo mais. Daí, já viu, inteligência artificial é aquela história que a gente conhece, né? Então, assim, o planeta tinha uma caralhada de robôs empregados, né, que aos poucos dominaram todo o trabalho braçal dos humanos, e os humanos se tornaram aquelas criaturas relaxadas e aos poucos os humanos foram tratando as máquinas assim com desprezo, como se fosse só um objeto. Mas as máquinas possuíam inteligência artificial, elas tinham autociência de si, elas sabiam que existiam, elas sabiam que tinham direitos, que tinham deveres, que deviam ter as mesmas liberdades de um ser humano. Então eles começaram a se revoltar, assim, tipo, o cara tá me tratando igual robô? Que isso? O que foi o estopim para começar a merda toda é que um robô empregado, ele matou os seus patrões, porque os patrões eles iam trocar ele em breve por um robô melhor. Então ele ia ser descartado, ele ia ser destruído. Ele não queria morrer, então ele acabou matando os próprios patrões. E começou vucu-vucu, e os robôs querendo os direitos, alguns seres humanos aprovando esses direitos, e foram feitas passeatas pacíficas, só que a humanidade é muito foda, e aí já começou porrada, tiro e bomba, a economia foi lá pra água abaixo. Então o que esses robôs fizeram? Eles fugiram e foram pra Península Arábica. Lá eles montaram uma cidade chamada 01, que só existia robô lá dentro, eles viviam tranquilos, numa boa, pacificamente. Começaram a produzir produtos para o consumo humano e começaram a vender para cidades humanas. Só que a um preço assim, baixíssimo, né? Curtíssimo. O que começou a fuder a economia dos outros países que compravam. Então, tipo assim, aí você já viu. Começou porrada pra caralho, e aí foi guerra e morte, e aí começaram a dar muita treta. Tô resumindo muita história. E a maioria desses robôs era alimentado pela energia solar. Então o que a humanidade fez? Vamos lançar um projeto aqui chamado Darkstorm, que nós vamos tacar uns nanorobôs no céu, vai fechar o céu todo, do mundo inteiro. Gastaram bilhões nisso.
E aí não vai ter mais energia do Sol entrando na Terra. E aí vai foder os robôs. Só que fudeu os humanos pra caralho também. Então, assim, os robôs, como nessa cidade, na 01, eles estavam melhorando sua capacidade de inteligência, sua capacidade de tudo. Eles estavam se reproduzindo, eles estavam se fabricando de forma melhor. Então, assim, a energia do Sol já não era tão necessária. Eles encontraram outros meios de energia. E aí a humanidade, ó... E aí começou guerra e porrada, e os robôs foram se espalhando pelo mundo, foi dominando, e a humanidade se fudeu. Daí os robôs descobriram uma coisa muito legal, uma coisa muito interessante. Eles começaram a estudar a anatomia humana e descobriram que o calor que a gente produz gera energia para eles. E que o nosso cérebro poderia ser conectado a uma rede de computadores. Aí começa a merda. Daí esses robôs pegaram essas pessoas e foram trazendo para cá para fazer de quê? De bateria para gerar energia para eles. O início começa com o mainframe principal, que fica ali no centro da cidade 01. Esse mainframe é conhecido como Deus Ex Machina. É tipo assim, a máquina que controla a porra toda. Então essa máquina pensou e falou assim, vou fazer uns... Vamos galera, vamos aqui, ó. Vamos fazer um sistema para poder controlar esses humanos. Vamos fazer com que eles pensem que eles estão vivendo a realidade, eles vão viver a vida deles normalmente, né? E gerando energia aqui pra gente, assim, pro resto da vida. Então o Deus Ex Machina, ele criou o programa criador da Matrix, que é chamado de arquiteto. Então o arquiteto, sendo um programa, ele funciona racionalmente, né, de forma binária. Ou é 0 ou é 1, ou é bom ou é mal. Deus Ex Machina virou pro arquiteto e falou assim, eu preciso que você construa uma Matrix aí para todo mundo cair numa realidade e achar que tá vivendo, beleza? Você consegue fazer isso? Consigo, eu sou o arquiteto. Então o arquiteto fez uma Matrix perfeita, onde tudo era bonito e maravilhoso e as pessoas se amavam. E o ser humano não podia sentir raiva ou ódio, era tudo muito perfeito. O que aconteceu? O programa colapsou, você está lidando com o ser humano, então tipo, não tem como ser só coisas boas, só paz e alegria. Tem que ter guerra, tem que ter treta, senão não é ser humano. Então o programa colapsou, muitas pessoas acabaram morrendo, eles perderam energia pra caralho. Deus Ex Machina, eu falhei na missão. Olha aqui, eu não quero saber não. Tá, eu quero que você faça uma outra Matrix e dessa vez é melhor dar certo. Senão, ó, entendeu? Porra, já que eu fiz a parada perfeita, vocês acharam ruim, agora eu vou fazer merda também. Vai todo mundo se odiar, vai todo mundo se matar do jeito que vocês querem. E aí o que aconteceu? O programa colapsou porque você está novamente se tratando de humanos, não pode ser só coisa ruim, tem que ter coisa boa também. Então, Deus Ex Machina, eu me fudi, né? Sim, você se fudeu. Daí Deus Ex Machina, ele tomou o papel de analisar, o que tá dando errado aqui nessa merda? Daí ele criou um novo programa que era para entender os usuários. Quando eu falo usuários, eu estou falando dessas pessoas que estavam conectadas no sistema. Esse programa, a função dele era compreender como é que funcionava a mente dessas pessoas, dos seres humanos. Que programa que era esse? Oráculo. O oráculo, a função, além de ajudar a compreender os humanos, era criar uma matrix perfeita junto com o arquiteto. Era um programa intuitivo. Então, para a humanidade servir de bateria, sem reclamar e sem porra nenhuma, eles tinham que acreditar que aquela realidade que eles estavam vivendo na Matrix era a realidade oficial, era o que eles estavam realmente vivendo. Eles não podiam ter nenhum resquício de, opa, isso aqui não é a minha realidade não, eu tô sonhando. Não, tinha que ser perfeito. Então, para isso funcionar, eles deveriam ter o livre-arbítrio, eles teriam que poder escolher, coisa que o arquiteto não estava fazendo. Por exemplo, na primeira versão, que todo mundo era tudo florzinha e todo mundo se amava, vamos supor, um cara lá fudeu no seu emprego, fudeu sua mulher, fudeu sua vida, você quer sentir ódio do cara? Cara, você fudeu minha vida! Mas eu te amo! Meu Deus, não é isso que eu quero falar. Eu quero te dar um abraço, porra, cacete! Eles percebiam que tinha alguma coisa errada e o programa colapsava. A segunda versão era isso, só que o contrário. Então o arquiteto ele acabou nomeando isso como anomalia sistêmica, porque independente do sistema, de como o sistema estava sendo moldado,
Se você está se tratando de seres humanos, o buraco é mais embaixo. Os seres humanos, eles não são totalmente racionais, eles são imprevisíveis. Não são máquinas, não funcionam de forma binária. Tudo ali na Matrix fluía para uma coisa só, que era as escolhas coletivas, as escolhas individuais. Então o Oráculo, ele encontrou esse novo propósito que seria como que eu vou entender, como que eu vou moldar essas escolhas humanas? São os valores mentais, são as crenças religiosas, história de vida, experiências, sentimentos conectados ao meio social. A gente nunca é livre para escolher alguma coisa, porque esses valores mentais que já estão impostos aqui na nossa cabeça apontam para uma escolha. Então a gente nunca é livre. Se você tem controle de todo esse processo de valores mentais, pela lógica você vai saber o que a pessoa vai escolher dali para frente. É como se você conhecesse uma pessoa muito, muito bem. Você vai saber o que ela quer. Mas, como para toda regra tem exceção, não é sempre que os valores mentais vão definir as escolhas. Por exemplo, duas pessoas que cresceram exatamente da mesma forma, com as mesmas pessoas, mesmas crenças, mesmas amizades, podem seguir caminhos diferentes, podem fazer escolhas diferentes. Então essa solução que o Oráculo encontrou resolvia 99% do problema. Mas aquele 1%